Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, sabadou por aqui, um sábado de sol no Rio de Janeiro, tranquilaço. O Botafogo conseguiu finalmente, né? Finalmente não, né? Sua primeira vitória no Brasileirão, se a gente for somar com o ano passado, aí sim, finalmente. Foi muito importante essa primeira vitória no Newton Santos, que inclusive o Arthur Jorge comentou ontem, né? Que a casa do Botafogo, né? O Newton tem que ser o nosso porto seguro, não pode ser diferente, né? E aí a gente lembra, claro, né? A campanha incrível que o Botafogo fez no primeiro turno do ano passado em casa, né? Venceu todas as partidas e esperamos que esse ano, se não for igual, né? Pelo menos seja parecido, porém, durante o primeiro e segundo turno, né? Equilíbrio é tudo. Então, essa fala aí do Arthur Jorge, do Porto Seguro Alvinegro. Galera, falar um pouco do site do Botafogo, tá? Engraçado isso, né? Site é uma coisa que parece que saiu meio de uso, né? Tá em desuso, né? Os sites, mas ainda existe, ainda é importante. E o Botafogo reformulou o seu site, né? botafogo.com.br. Inclusive, não só modernizou, né, o visual do site, como trouxe mais informações explicando tintim por tintim a questão da SAF, né, o Botafogo Olímpico, enfim. Então, se você tiver um tempinho, tiver curiosidade, né, e é legal que o pessoal da imprensa também veja isso, porque às vezes tem muita confusão, né, já vi a imprensa, né, alguns, né, órgãos que deveriam conhecer, chamando o John Textor de presidente do Botafogo, né? Então, novo site, aqui é o Botafogo, é glorioso, é diferente, o mais tradicional, botafogo.com.br, reformulado. Valeu, galera. Falando no Textor, né? Textor chamou atenção aí no jogo contra o Atlético Goianiense, na última quinta-feira, o bonezinho dele azul, né, com a logo da Nike ali do lado e o escudo do Botafogo, e ele depois, aliás, antes da partida, ele esteve nos estúdios da Botafogo TV e explicou, né, essa situação aí do bonezinho e tal. Na verdade, foi uma coisa que feita em casa, né, ele ali confeccionou esse boné, que ele disse que é o boné dele lá das Bahamas, né? Local que ele está sempre curtindo uma praia, né, nas Bahamas, e também tem a ver a questão da cor também, cores aí mais diferentonas, que ele disse que lá na Flórida é essa pegada, né, assim, um boné unissex, né, que ele chamou, e que ele consultou o Durcésio, né, se estava tudo bem dele usar esse boné azul, né, e o Durcésio falou, não, tranquilo e tal. Botafogo que, claro, né, acho que pegaria mal se fosse um boné vermelho, né? Isso aí também o Textor obviamente saberia, mas azul é uma cor que o Botafogo até já tem utilizado, né, com frequência em camisa de treino, né? A própria famigerada pista, né, que muita gente não gosta, de atletismo do Newton Santos é azul, então o azul ali combina com as cores do Botafogo, não tem problema nenhum. Então, e falou também que não tem problema nenhum junto da Reebok, né? Muita gente querendo já problematizar a questão de que tinha logo da Nike e o Botafogo, claro, tem o material esportivo da Reebok, mas o Textor tá acima do bem e do mal, né? E o bonezinho dele também fez sucesso, não tem crise nenhuma com a Reebok, né? Antes que criem isso aí, beleza? Eu acho até bacana, eu curto também o bonezinho azul do Botafogo. O próprio Botafogo teve, né, na linha do ano passado, um boné azul que eu não adquiri, mas queria adquirir. Quando eu fui na loja não tinha, né? Eu acho que combina bem, não fere, né, a tradição do preto e branco, né? Daqui a pouco eu vou falar, né, esse vídeo de hoje, vocês já viram na thumb, tem a ver com preto, branco e azul, né? Mas aí nesse caso o azul vai sair de cena e vai ficar só o preto e branco. Vocês já sabem, né, que eu vou falar já do Cuiabano, jovem lateral esquerdo do Grêmio, que está vindo para o Botafogo. Mas antes disso, né, chegadas e partidas, vamos falar também do Newton, né, que foi emprestado ao Criciúma e foi oficializado, já apareceu com a camisa do Tigre, né, sendo oficializado aí. Newton Araújo da Costa Júnior, 24 anos, baiano de Salvador, sendo apresentado, né, o volante lá no Tigre, né, para ter rodagem. Situação diferente do Janderson, né, que foi negociado em definitivo com o Vitória, né, por 5 milhões de reais. E o interessante dessa negociação do Janderson é que o Botafogo teve um lucro realmente
muito grande, já que o Botafogo tinha gasto ali cerca de 250 mil quando comprou o Janderson, né? E agora o Leão teve que desembolsar 5 milhões e o Botafogo ainda manteve, né, um percentual dos direitos econômicos do Janderson, que assinou um contrato de 4 anos, tá? Com o clube baiano, beleza? Então vamos lá. Já falei do Newton, já falei do Janderson. Vamos dinamizando. Eu sei que vocês estão querendo saber do Cuiabano, né? Cuiabano, lateral esquerdo do Grêmio, tá? Inclusive atuou nos 2 primeiros jogos desse Brasileirão contra o Vasco em São Januário e na vitória gremista contra o Atlético Paranaense lá na Arena do Grêmio, tá? É um jogador que o Botafogo já tinha tentado ano passado e a gente sabe, né, que o Renato Gaúcho nunca foi muito fã do Cuiabano. O Cuiabano ele é formado na base do Grêmio, tá? É um jogador visto como um jogador de grande potencial, tá? Um jogador de força física, um jogador que, claro, a gente pode dizer que ainda está em formação, né, pela idade. E o mais interessante disso tudo é que assim que surgiu a notícia ontem da transferência do Cuiabano, Botafogo comprando o Cuiabano, houve algumas informações ali com relação ao valor. Alguns sites divulgaram sobre 7 milhões, outras fontes falaram em 8 milhões de reais. Fato é que o Cuiabano está vindo em definitivo, o Botafogo vai parcelar esse valor junto ao Grêmio. Inclusive, o Cuiabano já é esperado no Rio de Janeiro nesse final de semana, tá? Para iniciar os treinamentos no Lonier, já na próxima semana, visando a partida contra o Clássico, né? Contra o Flamengo no Brasileiro. Por que não contra o Universitário, né? Porque, nesse caso, o Cuiabano não pode, nessa fase da Libertadores, não pode mais ser inscrito, tá? Mas Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, tudo certo para o lateral esquerdo Cuiabano. Então, voltando só à questão, assim que saiu a notícia, praticamente unânime, né? Os torcedores do Grêmio ficaram bem chateados. Isso é sempre um fator positivo, né? Com a negociação do jogador, tá? O Botafogo, reiterando aqui, adquirindo 100% dos direitos econômicos do Cuiabano. O único detalhe é que se futuramente o Botafogo negociar o jogador, o Grêmio vai ter direito, né, a uma parcela. Isso aí também é de praxe, né? O jogador estava concentrado para a partida contra o seu quase xará, né, o Cuiabá. O Grêmio vai enfrentar o Cuiabá. E aí, nessa sexta-feira, também conhecida como ontem, ele foi comunicado sobre o desfecho, né, da negociação e prontamente foi liberado para deixar a concentração do Grêmio, né? Então, como eu falei, ele é aguardado aqui no Rio de Janeiro entre hoje e amanhã, tá? Para já iniciar a semana, né, com o grupo de jogadores do Arthur Jorge. Comenta aí embaixo o que você achou aí dessa novidade, jogador que o Botafogo já tinha tentado no passado. O Grêmio chegou também a tentar incluir o Cuiabano numa negociação, né, que o Grêmio desejava ter alguns jogadores do Botafogo, né? O Júnior Santos foi um deles. O Grêmio namorou no início do ano, e até por saber que o Botafogo tinha interesse no lateral esquerdo, né? Situação da lateral esquerda do Botafogo, todo mundo sabe, né? O Marçal é um jogador já veterano, as voltas quase sempre, infelizmente, desde o ano passado, né? Com lesões, né? Então, o Marçal já passa a ser assim, aquele jogador que é difícil a gente contar com ele, né? Será que ele vai aguentar a temporada? Será que ele vai estar em condições físicas? E o Hugo, né? O Hugo, que se por um lado ele é líder de assistências, né? Entre os laterais esquerdos da Série A, um jogador que é muito bom no apoio, né? Sempre muito questionado na parte defensiva. E é óbvio que o Botafogo realmente precisava trazer um lateral esquerdo, e eu acho que o nome do Cuiabano foi uma boa opção, uma ótima opção dentro do mercado brasileiro, tá? Só relembrando que esse prazo, né, que ia até ontem, né, de jogadores aí disponíveis no mercado, o Botafogo vai novamente ter uma chance de se reforçar no meio do ano, só na janela de julho, né? Então o Botafogo correu contra o tempo, conseguiu. A situação é a seguinte: o Cuiabano rescindiu já o contrato lá o Grêmio
já comunicou a Federação Gaúcha, né? Já protocolou a rescisão do Cuiabano, né? E aí com isso ele passa a ser um free agent, né? Então um jogador que está livre no mercado, portanto, o Botafogo ganha tempo para fechar aí toda a burocracia necessária para o jogador, tá? Vou aqui só contextualizar, tá? Como rescindiu antes do encerramento do fim da janela doméstica, tá? De transferências nesta sexta, Cuiabano pode ser regularizado pelo Botafogo na segunda-feira, ou na terça, ou na quarta, enfim, já que ele é um free agent, um atleta livre, tá? Então, basicamente, é isso aí a notícia, tá? Existe uma outra notícia que o jornalista Wellington Arruda trouxe, de que o Botafogo estava tentando um zagueiro do futebol paulista, tá? Não se sabe ainda o desfecho dessa notícia, talvez hoje ao longo do dia, amanhã a gente saiba alguma coisa. O empecilho desse zagueiro, que a gente não tem um nome, seria a questão dos valores, né? Que estaria um pouco acima do que o Botafogo estava planejando gastar nesse momento. Então, só voltando a dizer, os 7, 8 milhões que o Botafogo pagou, né, para o Cuiabano, para o Grêmio, né, pelo futebol do Cuiabano, foi recebido pela mídia gaúcha, pelos setoristas do Grêmio, como uma bagatela, né? Como uma bagatela. Inclusive o setorista lá, o Bagé do Grêmio, divulgou um vídeo ontem, né? Que ele falou que os empresários que ele conversou lá sobre essa negociação do Grêmio liberando o jovem lateral esquerdo por 7, 8 milhões, e os empresários foram unânimes de dizer, poxa, se eu soubesse que o valor era esse, né, eu teria adquirido. Então foi considerado realmente um ótimo negócio do Botafogo, também sob o aspecto financeiro, né? A gente precisa sempre lembrar que o Botafogo hoje, né, ele é gerido como uma empresa, e como empresa que claro, vai sempre buscar negócios que sejam, se não vantajosos, mas pelo menos bons negócios, podemos dizer assim, né, para o Fogão. Então achei que foi ótima a contratação, né? O Botafogo tinha essa urgência e vamos ver se de repente surge aí nas próximas horas também notícia de zagueiro, né, que é outra urgência que o Botafogo tem, né, a pedido do próprio Arthur Jorge, do Botafogo já trazer algum jogador agora para a zaga, né, e aí depois, como eu já falei aqui ontem, no meio do ano, na janela do meio do ano, aí com uma amplitude muito maior, né, de possibilidades, o Botafogo trazer, né, o nome do Mina, por exemplo, foi muito falado essa semana no Glorioso, beleza? Então, basicamente isso. O Wellington Arruda, só aqui dando o crédito que eu gosto de dar sempre, no canal Panorama Botafoguense, falando também dessa possibilidade. Gente, uma coisa curiosa, né? O vice de futebol do Grêmio, o Antônio Brum, ontem ele deu uma entrevista, foi perguntado pela situação, né, do Cuiabano, tal, ele confirmou aí a negociação, né, a transferência dele para o futebol do Rio de Janeiro, para o Botafogo, e aí em determinado momento teve uma pergunta assim, não, mas o Botafogo ele consegue fazer esse movimento financeiro aí com relação ao Cuiabano, e foi até curiosa a resposta do Antônio Brum, que disse assim, vou até abrir aspas aqui para ele, deixa eu ver se eu acho aqui a fala dele, peraí, só um minuto, gente. Bom, enfim, depois eu acho. Ele disse o seguinte, o Botafogo acabou de trazer o Luiz Henrique por 20 milhões de euros. Isso já responde a sua pergunta. Né? E aí, lembrando que o Botafogo tirou do Betis, né, o Luiz Henrique, que era um jogador desejado por outros grandes clubes do mundo, né? O Botafogo venceu a sua concorrência pelo futebol do Luiz Henrique. Então, assim, é óbvio que o Botafogo, né, tem condições de adquirir o Cuiabano por, digamos, 8 milhões de reais, né? O setorista do Grêmio, que eu falei aqui agora há pouco, né, o Alex Bagé, considerou que foi uma doação. Isso aí, claro, revela o quanto que o Cuiabano era bem cotado, né, junto ao torcedor tricolor, né? Vou abrir aspas aqui até pro meu colega aí de YouTube, o tricolor Alex Bagé.
É uma bomba o que está acontecendo, isso tem que ser muito bem explicado. 8 milhões de reais num jogador de 21 anos, onde o Botafogo vai encontrar um jogador de 8 milhões? Isso é troco no futebol, né? Tava pistola o Bagé, né? Conversei com alguns empresários, e aí foi justamente o que eu acabei de falar. Se soubesse, teria comprado o Cuiabano. Então, realmente, sendo considerado um bom negócio. E só voltando no assunto, né? Se o Botafogo vender o Cuiabano, digamos, futuramente para a Europa, tá, por um valor maior, né? O Grêmio tem 20% enfim, direito, né, desse valor. Então, sei lá, o Botafogo vende por 50 milhões de reais, o Grêmio recuperaria, né, tipo, ganharia, aliás, mais 8 milhões em relação ao Cuiabano. Gente, eu vou explicar aqui agora, mudando um pouco de assunto, mas antes, comenta aí embaixo o que você achou da contratação do Cuiabano. Eu tenho quase certeza que 100% da galera aqui embaixo vai curtir, vai dizer que foi uma boa, né? Até porque o Botafogo realmente precisava muito de um lateral esquerdo e o Cuiabano é uma boa aposta, né? Gente, o Botafogo contratou recentemente um jogador chamado Cauã Lindes, tá? Que era do Coimbra de Portugal. E o detalhe é o seguinte, ele vai fazer parte de um projeto que o Botafogo está montando agora, já que a gente lembra que o Sub-23 perdeu espaço porque não tem calendário mais oficial, né? Então, alguns jogadores que estão nessa faixa, que já estouraram os 20 anos, caso, né, do Lindes, e que ficaram naquele, né, não tem ainda maturidade para estar no profissional, mas também não tem mais idade para estar no 20, e como eu disse, né, extinguiu-se aí o calendário do 23. Então, situações semelhantes, tá? De jogadores que vão ser acompanhados, monitorados, fazer essa transição de forma bem cuidadosa, né, eu diria, para o profissional, né? Então tem também o volante Cauê, o atacante, o Yarley, né, que brilhou aí na Taça Rio, e também o Zapata. Zapata também é outro caso aí que já estourou o limite de idade, tá? Beleza, gente? Pessoal, falar um pouco sobre o jogo de amanhã. Claro que amanhã a gente entra mais no assunto, mas uma informação do GE, tá? É de que o Botafogo deve poupar alguns titulares diante do Juventude, né? Já imaginando que é uma semana pesada, né? Vai ter o jogo com o Universitário pela Libertadores, depois no próximo domingo, 11 horas da manhã, o clássico com o Flamengo, né? Então, o Botafogo deve poupar alguns jogadores, tá? O Botafogo vai ter a volta do Alexander Barbosa, que já cumpriu suspensão, e também do Marlon Freitas, que teve o problema da concussão, né? Que a CBF até pede um prazo ali de 5 dias. Então, esses jogadores estarão novamente disponíveis, tá? Para atuar, acredito que talvez joguem, né? Contra o Juventude, tá? Então, vamos lá. Provável escalação do Botafogo, tá? Tá com muitos parênteses, tá? Essa provável escalação, ou seja, nem o GE está conseguindo cravar quem vai a campo amanhã contra a equipe de Caxias do Sul, tá? Então, Gatito Fernandes, ou John, né? Matheus Ponte, jogador aí que marcou seu primeiro gol pelo Fogão, Lucas Alter ou Pablo, né? Muita gente já apostava que o Pablo jogaria na última partida, acabou continuando no banco, e Bastos ou Alexander Barbosa, tá? Então, assim, muitos ous, né? Muitas interrogações na defesa. Única certeza, praticamente, é a lateral esquerda, né? Assim como o Ponte na direita, o Hugo na esquerda. Meio de campo, Gregory, que apareceu muito bem contra o Atlético Goianiense, ou Danilo Barbosa, né? Que entrou só no final da partida, Tietê ou Marlon Freitas, Luiz Henrique ou Savarino e Jefinho. E no comando de ataque, ali na frente, Júnior Santos Júnior Santos e Tiquinho Soares, e uma possibilidade talvez do Oscar Romero no lugar do Júnior Santos. Então, assim, essa escalação do GE não ajudou muita gente, né? Praticamente falou ali os jogadores que hoje mais entram em campo, né? E nem botaram o Patrick de Paula, né? Eu ainda botaria aí o Patrick de Paula, que entrou no último jogo, sinal de que o Arthur Jorge conta com o futebol do PK. Acho até que seria um jogo bom aí para dar mais uma minutagem aí para o PK, claro, lembrando que vai ser um jogo difícil. Juventude vem de uma boa vitória, 2-0 sobre o Corinthians, né? O Juventude que ainda está invicto
no Brasileirão. Galera, pra gente fechar o vídeo de hoje, tá recheado aí de notícias. Saiu também a notícia no UOL, tá? Que o Botafogo tentou o Gilberto do Bahia. Atualmente o Gilberto não é titular lá no clube baiano, ele é reserva do Santiago Arias, tá? Enfim, mas a informação foi de que e seria naturalmente para a lateral direita, né, do Botafogo, que o Bahia não deu corda, disse que não tem interesse em negociar o jogador, né, que tem 31 anos, então o Botafogo tentou também reforçar a sua lateral direita, assim como fez agora, acabou de fazer com a lateral esquerda. Beleza, galera? Ótimo sábado para todos vocês. Eu tô animado, fiquei animado aí com essa notícia do Cuiabano. Tomara que surja aí mais alguma notícia para a zaga, principalmente, né? Nesse fechar aí, apagar das luzes dessa janela nacional de transferências, porque depois disso agora só no meio do ano, beleza? Tamo junto, aquele abraço, valeu, fogão pra cima. Galera, deixa o like, comenta aí embaixo, é importante pro canal, é importante pro YouTube reconhecer esse canal como um canal importante do Fogão, né? E recomendar para mais botafoguenses. Valeu, galera, abração.